Por que eu decidi parar de trabalhar com nichos blacks e principalmente iGaming? Para começar, eu quero deixar muito claro que nesse vídeo eu não vou cuspir no prato que eu comi. Eu não sou o tipo de pessoa que sai de um nicho e começa a falar muito mal dele justamente para ganhar hype e querer crescer, falar muito bem do outro nicho que ela tá escolhendo. Vocês sabem que tem muitos players assim no mercado, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou hipócrita. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque a maior parte das pessoas que me acompanham, possivelmente você, veio por conta de eu estar falando de contingência, nicho black, iGaming, bloqueios e etc. Já tem mais ou menos uns 3, 4 meses que eu tomei essa decisão, mas eu nunca falei aqui publicamente, eu só pincelei ali nos stories e eu noto que muitas pessoas ainda estão achando que eu trabalho com black, chega gente querendo consultoria ou até mesmo um cliente, e então eu mereço dar uma satisfação pra vocês. Bom, vamos lá, sem enrolação. Primeiramente, eu quero que você entenda por que eu decidi trabalhar com nichos black. 2021, eu estava com os meus 19 anos, não tinha nem feito 20 ainda, tinha acabado de sair de uma sociedade, de uma outra agência que eu trabalhava ali de lançamentos, etc, e resolvi abrir a Madison. De início, era pra eu trabalhar com lançamentos ali, etc, mas depois eu migrei pro modelo que todo mundo conhece hoje, que é modelo de gestão de tráfego com mensalidade, etc. Naquela época, o padrão do mercado era fechar contratos de R$1.000. Não tinha ninguém que fechava contrato acima de R$1.000, isso não era falado. O padrão do mercado era contrato de R$1.000. Até que um belo dia, eu recebi a mensagem de um trader querendo fechar comigo e já vindo muito incisivo porque gostou muito do meu conteúdo e queria fechar comigo. Até então eu não conhecia nada de nicho black, tá? Só tinha ouvido falar. Mas uma qualidade muito boa minha é que eu sou meio doido. Eu não tenho medo de desafios, eu não tenho medo de aprender coisas novas, de virar noites ali aprendendo, nada. Eu cheguei onde eu tô justamente porque eu já fiz isso várias vezes também. Então eu joguei para esse cliente, 3.000 a gente fecha. Na mesma hora o cara falou, fechada, me passa seu Pix. Confesso que eu fiquei ali naquela sensação de, tá, eu nunca cheguei nessa parte, o que eu faço? Como eu falei, ninguém fechava contrato de 3.000. Então, na mesma hora eu fiquei doido. Falei, cara, esse é um mercado muito bom, eu vou investir nisso. Terminei a reunião e fui garimpar conteúdo ali para aprender a trabalhar com contingência. E um detalhe muito importante, não existia conteúdo de brasileiro falando sobre nicho black. Eu fui um dos primeiros. Eu falo isso, que eu fui um dos primeiros a falar sobre nicho black aqui no Brasil. Não existia fórum do Ratão, não existia nada disso. Isso veio bem depois. Inclusive, troquei ideia com o Ratão ali bem antes de abrir o fórum e etc. Fui um dos primeiros ali membros que na hora que abriu o fórum tava lá e várias outras coisas que eu vou deixar para depois. Mas saí dali e fui garimpar conteúdo russo, indiano também, mas principalmente russo. Era uma tela dividida ali com o Google Tradutor de um lado e conteúdo do fórum de outro. E lendo conteúdo ali, aprendendo conceito, etc. Então comecei a trabalhar com esse cliente, tive resultados muito bons e aí eu comecei a falar de nichos black. Nesse meio tempo também, eu saí de Angra, da cidade que eu morava, e vim morar aqui em Curitiba. No primeiro mês que eu vim aqui para Curitiba, eu fiquei na casa dos meus sogros até achar meu canto, etc. E eu na casa dos meus sogros passava a noite também madrugando ali o dia todo estudando conteúdo de nicho black, aprendendo ali, testando, bloqueando conta, perdendo conta, testando, aprendendo e etc. E aí eu comecei a falar de nichos blacks. E como eu falei, não existia ninguém que falava de nicho black aqui no Brasil. E por conta disso, eu comecei a ganhar uma notoriedade muito legal no mercado. Muitas pessoas me procuraram para fechar comigo e muitas pessoas, principalmente, me procuraram para aprender comigo. O Contingência Midas não era algo planejado. Eu não estava com pretensão de lançar treinamento nem nada. Só que eu recebia muito direct, muitas pessoas querendo aprender comigo. E vamos ser sinceros, eu não sou nenhum otário, eu amo dinheiro. E se eu poderia ganhar dinheiro fazendo o trabalho e também ensinando, por que não? Então foi que eu abri o Contingência Midas e a abertura dele foi muito boa. Foi 30 mil de faturamento ali no mesmo dia que eu abri. E aí eu continuei falando de nicho black, fui cada vez me tornando mais conhecido e ganhando mais dinheiro também. Nessa época a Madison já estava indo bem, as vendas de treinamento também já estavam indo bem. Até que começou o iGaming. Confesso que a primeira casa que eu peguei, eu não botava fé, achava que aquilo ali não ia pra frente, etc. Mas comecei a ganhar dinheiro com o iGaming e começou a demanda a crescer muito. Como eu falei, eu não vou cuspir no prato que eu comi. O iGaming me deu muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro no iGaming prestando serviço e ensinando. Era normal eu fazer reunião ali de 15 minutos e fechar contrato de 3.000 ali com porcentagem e tudo. E aí meu nome foi crescendo ainda mais ali no iGaming, fui pra Sigma. Foi muito bom, conheci muita gente, conheci muito gringo, fiz muitas conexões e obviamente que eu fiquei maravilhado com aquilo tudo, porque o iGaming me permitiu ganhar bastante dinheiro em um período muito rápido. Eu conquistei muitas coisas rapidamente por conta de Black, principalmente do iGaming. Tive a honra de ir num evento privado da Mr. Jack com a Bet Nacional, onde eu conheci Débora Seco, conheci o Fred dos Desimpedidos, conheci os sócios donos ali da Mr. Jack, da Bet Nacional, que pra quem não sabe é o mesmo grupo. Tive a oportunidade de conhecer a Adsterra, que é uma empresa russa. Então pensa, o Caio lá de Angra, um garoto que só tinha um sonho, que só tinha muita vontade, trabalhava no quarto dos pais dele, conquistou todas as coisas e estava trabalhando ali, fechando parceria com uma empresa da Rússia e com empresas gigantes aqui no Brasil. Então
Foi muito bom, por isso que eu tô falando. Eu não vou cuspir no prato que eu comi. Foi muito boa essa época. Essa época foi muito boa, eu falo mesmo. Tive a oportunidade de conhecer também o pessoal da SeguroBet, que foi uma parceria muito boa, a casa mais próxima que eu já tive. Quem já me acompanha aqui há mais ou menos uns 2 anos sabe que eu já fui algumas vezes lá pra Fortaleza. Ano passado eu fui também, tava indo pra lá quase de 15 em 15 dias, fui bastante vezes lá também. E foi muito legal essa fase com eles também, sou eternamente grato a tudo que aconteceu. Então foram aparecendo parcerias ali, como por exemplo o Laut, foi uma parceria muito legal, eles já tinham iniciado há algum tempo ali, e principalmente a contingência social que estava no início, eu conheci ele ali na semana que abriu, desde então a gente fechou a parceria e hoje os caras estão gigantes aí no Brasil, eu tenho muita honra e muito prazer de falar que, cara, eu coloquei muita gente ali pra dentro deles. Lá isso ficou meio estranho. E uma coisa que eu já falei aqui, e eu sei que pouca gente acredita, é que eu nunca ganhei R$1 do Laut da contingência social. Sempre foi uma parceria, basicamente foi uma permuta. O Laut, eu ganhava uma conta gratuita, obviamente, para usar aqui na minha equipe, e na contingência social eu utilizava proxy de graça. Eu tinha uma quantidade de proxy ali muito boa pela parceria. De uns tempos pra cá, eu já não estava mais satisfeito, não estava mais contente com os meus feitos. Uma grande realidade sobre nicho black é que ela afeta muito o seu posicionamento. A Madison nunca parou de trabalhar com nichos whites, só que trabalhar com nichos blacks e levantar essa bandeira acaba afastando muitas oportunidades. E aí que vem um ponto do sonho do Caio. Existem coisas que eu quero fazer na minha vida que se eu estiver levantando a bandeira de nicho black, se eu estiver atrelado a black e a iGame, isso vai me afastar. E aí vieram alguns outros fatores também. O que a gente fala, mas quando você trabalha com nicho black, você atrai um público muito desqualificado. É um tipo de cliente muito problemático. Muitas pessoas rodam parada suja. Nunca rodei igual Optar, sempre fui contra disso. Não vou aqui falar naquele discurso de iGame, prejudicando pessoas, que isso seria hipócrita, tá? Isso é um outro discurso, e na verdade esse discurso não é de quem é limpo, tá? Esse discurso de que ficam levantando a bandeira e criticando de iGames, de nicho black, etc. é o discurso de quem é menos sujo, tá? Porque ninguém é limpo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que se dizem aí que são ótimas, são exemplos, etc. mas rodam merda, rodam porcaria e fazem porcaria também. Mas um conglomerado de situações estavam acontecendo, eu já não estava bem mentalmente, eu já não estava contente com o que eu estava fazendo. É muito problema que acontece também, quem trabalha com nicho black sabe, é conta caindo, é cliente problemático, e muita gente que às vezes vai rodar tráfego que é uma renda extra, ou seja, não é nem a loja da pessoa, nem o trabalho dela, então a pessoa deixa as pampas e depois quer vir reclamar de resultado. Então assim, são vários fatores que me fizeram perder o prazer por continuar trabalhando com nichos black. Eu estava ficando muito estressado, estava tendo muitos problemas com o cliente. É um pouco mais difícil você escalar uma agência de nicho black por conta do LTV, que é menor em relação a outros nichos também, principalmente de realização pessoal, sabe? Eu não estava mais contente em fazer aquilo. Já tinha perdido o prazer em fazer aquilo, não é algo que eu me orgulhava, não é algo que eu me via fazendo daqui a 5 anos. Esse é o ponto. Então, qual que é o sentido de você fazer o que você está fazendo hoje, investindo seu tempo no que você está fazendo hoje, se você não se vê fazendo isso daqui a 5 anos? Então, por conta desses fatores, como eu falei, não ia cuspir no prato que comi, mas foram fatores pessoais, principalmente realizações, sonhos do Caio, que não faziam mais sentido estar atrelado ao nicho black. E isso não ia me permitir alcançar as coisas que eu quero e, principalmente, a minha sanidade já estava ficando... aqui, a calvície aqui, ó. Isso aqui foi tudo nicho black, entendeu? É isso. Se eu puder resumir, é isso. Os objetivos da gente mudam, não necessariamente é porque algo era ruim que eu vou falar mal, mas simplesmente porque meu objetivo como o Caio, os meus sonhos, algo que a terapia me ajudou muito, inclusive, foi entender o que eu quero pra mim, o que eu quero pra minha vida, e não era o que eu estava fazendo. Então, eu agradeço a todo mundo que sempre esteve comigo trabalhando com nichos blacks, quem foi meu aluno e confiou o seu dinheiro em mim, quem foi nosso cliente, nossos parceiros, agradeço a todos vocês, e como eu falei, eu não ia cuspir no prato que eu comi, foi muito bom tempo, mas não é o que o Caio quer fazer da vida. Então, muito obrigado se você assistiu aqui até o final também. Comenta aqui se você assistiu até o final. Me fala o seu ponto de vista, se você curtiu esse modelo de vídeo, se você curtiu o que eu falei, meu ponto de vista. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.